Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre critérios de divisibilidade. Alguns critérios eu vou procurar justificar parcialmente, outros acredita em mim que é a mais pura verdade. Vamos lá? Bom, primeiro a divisibilidade por 1. Qual é a condição para que um número natural seja divisível por 1? Não tem, né? Todo número natural é divisível por 1. Né? Então, divisibilidade por 1. Todo número natural é divisível por 1. Bom, agora divisibilidade por 2. Um número natural vai ser divisível por 2 se esse número terminar com um algarismo par, ou seja, se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Sempre que um número natural terminar com um desses 5 algarismos pares, ele vai ser divisível por 2. Então, por exemplo, 236, olha, 236 é divisível por 2, porque termina em 6, e 6 é um algarismo par. Outro exemplo, 13.458. 13.458. Também é divisível por 2, é múltiplo de 2, porque termina com 8. O 8 é um algarismo par. 7.854. 7.854. Também é outro número múltiplo de 2, divisível por 2, porque termina em 4 e 4 é um algarismo par. Muito bem. Agora, divisibilidade por 3, pessoal. Aqui esse critério é um pouco mais interessante, na verdade. Divisibilidade por 3. Qual é o critério? Um número natural vai ser divisível por 3 quando a soma de seus algarismos for um múltiplo de 3. Um número natural vai ser divisível por 3, vai ser múltiplo de 3, quando a soma dos seus algarismos for um número múltiplo de 3. Por exemplo, o número 1347. 1347. Ele é divisível por 3. Por que ele é divisível por 3? Porque 1 mais 3 mais 4 mais 7, que é a soma dos seus algarismos, dá 15. E observa, 15 é múltiplo de 3, é divisível por 3, portanto, esse número aqui é divisível por 3. Mais um exemplo. Por exemplo, 819. 819 é divisível por 3. Por que é divisível por 3? Porque 8 mais 1 mais 9, quanto é que vai dar isso? 8 mais 1 dá 9, 9 mais 9, 18. Olha, 18 é divisível por 3, é múltiplo de 3. Portanto, esse número aqui é divisível por 3. Mais um exemplo é 777. 777. Esse número também é divisível por 3. Por quê? Porque 7 mais 7 mais 7 dá 21. E 21 é um número divisível por 3. É múltiplo de 3. Pronto. Critério de divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Bom, aqui no exemplo C cabe uma observação, pessoal. Cabe uma observação. Todo número de 3 algarismos iguais, né? Todo número de 3 algarismos, nesses algarismos são todos iguais, é múltiplo de 3. Por que vai ser múltiplo de 3? Porque toda vez que você soma 3 algarismos iguais, você vai ter 3 vezes esse algarismo, ou seja, é um múltiplo de 3. Tudo bem? Bom, agora vamos procurar justificar meio que parcialmente por que o critério funciona? Por que o critério funciona? Por que para eu verificar se o número é divisível por 3, basta eu somar os algarismos? E verificar se é um múltiplo de 3. Eu vou justificar esse caso aqui, pessoal, esse critério, considerando o número de 3 algarismos. Vamos supor A, B, C. Aqui, para mim, ABC é um número de 3 algarismos. Por que para eu verificar que esse número é divisível por 3, basta somar o A, o B e o C? Vamos tentar justificar por que funciona esse critério? Olha só. O que está por trás dos critérios de divisibilidade é o nosso sistema de numeração. Por exemplo, olha, o 457. O que é o 457? É 4 vezes 10 ao quadrado, mais 5 vezes 10,
mais 7 vezes 10 elevado a zero, né? Nem precisava colocar aqui porque o 10 elevado a zero dá 1. Bom, então, de acordo com o nosso sistema de numeração, o número ABC equivale à quantidade A vezes 10 ao quadrado, mais B vezes 10 elevado a 1, mais C vezes 10 elevado a zero. Pronto, muito bem. Agora, o que é o 10 ao quadrado, pessoal? O 10 ao quadrado é 100. Portanto, aqui eu vou ter 100 vezes o A. 100 vezes o A. Mas, o que é o 10 elevado a 1? 10 elevado a 1 dá 10 vezes B, 10B. Aqui, então, eu vou ter o 10B. E aqui, 10 elevado a 0 dá 1 vezes C dá C. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Esse 100A, eu vou escrever 99A mais A. Ó, isso aqui é o mesmo que 99A mais A. O 10B eu vou escrever 9B mais B. E por fim o C eu vou deixar aqui sozinho. Pronto. Bom, agora eu vou agrupar algumas parcelas, pessoal. Eu vou agrupar essa parcela aqui, tá vendo? O 99A e o 9B. Vamos deixar juntas essas parcelas. 99A mais 9B. Excelente. E aí eu vou deixar as outras três parcelas aqui, né? A mais B mais C. A mais B mais C. Excelente. Pronto. Já dá pra gente justificar. Olha só. Não sei se você lembra de uma observação que eu falei na aula anterior que diz o seguinte, essa observação. Se você somar uma quantidade finita de múltiplos de 3, você ainda obtém múltiplos de 3. Toda vez que você somar múltiplos de 5, você obtém múltiplos de 5. Somou múltiplos de 3, obtém múltiplos de 3. E assim por diante. Muito bem. Olha só. Essa quantidade aqui, 99A, é múltiplo de 3, porque o 99 dá para dividir por 3. Essa quantidade aqui, 9B, também é múltiplo de 3, é divisível por 3. Portanto, isso aqui, olha, que está dentro do parênteses, tá vendo? É um múltiplo de 3. Já sei que isso aqui é um múltiplo de 3. Assim, pessoal, assim, se essa quantidade aqui for múltiplo de 3, vai juntar com esse múltiplo de 3, eu vou ter um múltiplo de 3, ou seja, o número ABC é divisível por 3. Pronto, acabei de justificar o critério. E essa quantidade aqui não é qualquer, não é verdade? Essa quantidade aqui é o quê? O A mais B mais C. É a soma dos algarismos do número considerado. Tudo bem? Analogamente, pela mesma linha de raciocínio, você consegue justificar o critério para um número de 4 algarismos, 5 algarismos e assim por diante. Tá? Então, critério de divisibilidade por 3. Agora, divisibilidade por 4. Pessoal, um número natural vai ser divisível por 4 quando seus dois últimos algarismos formar um número divisível por 4. Esse é o critério de divisibilidade por 4. Por exemplo, 31.724. 31.724. 31.724 é um número divisível por 4, porque os seus dois últimos algarismos, que é o 24 e o 2 e o 4, que formam o 24, é um número divisível por 4. Bom, esse é o critério. Quero verificar se o número é divisível por 4, é múltiplo de 4. Você vai olhar para os dois últimos algarismos. Se os dois últimos algarismos for um número divisível por 4, todo número é divisível por 4. Tá bom? Mais um exemplo. 8.132. 8.132 é divisível por 4, porque os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4, que é o 32. Mais um exemplo, pode ser o 32.700. 32.700. Os dois últimos algarismos aqui, que é o 00, formam o 0, que é múltiplo de 4, é divisível por 4, tá bom? Critério de divisibilidade por 4. Como é que a gente justificaria esse critério, pessoal? Bem parecido com o que a gente fez aqui no critério de divisibilidade por 3. Olha só, eu vou justificar aqui considerando o número de 4 algarismos. A, B, C, D. Aqui, A, B, C, D, para mim, é um número de 4 algarismos. Muito bem. Então, se você concorda comigo, todo número de 4 algarismos, por exemplo, 4.137,
4.137. Você pode escrever assim, 41 vezes 100 mais 37, concorda comigo? 41 vezes 100 mais 37. Outro número, 7.815. 7.815 você pode escrever 78 vezes 100 mais 15, tudo bem? Bom, dessa forma, o número de 4 algarismos A, B, C, D, eu posso escrever AB, os dois primeiros algarismos, vezes 100, mais CD. Pronto, já dá para a gente justificar. Observe que essa primeira parcela aqui, olha, essa primeira parcela é múltipla de 4. Por que é múltipla de 4? Porque o 100 é 4 vezes 25. Então isso aqui, olha, é um múltiplo de 4. Assim, se essa quantidade aqui, olha, se essa quantidade, aqui eu tenho um múltiplo de 4. Se essa quantidade aqui for um múltiplo de 4, eu vou juntar com esse múltiplo de 4, tudo isso é um múltiplo de 4. E, portanto, o número em questão, o número considerado, é múltiplo de 4. Agora, o que é essa quantidade aqui, pessoal? O que é essa quantidade? É um número formado pelos dois últimos algarismos do número dado. Tudo bem? Pronto, acabei de justificar o critério de divisibilidade por 4, no caso em que o número tem 4 algarismos. Vamos lá. Divisibilidade por 5. Divisibilidade por 5. Bom, um número natural vai ser divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou em 5. Por exemplo, 1.720. Ele é divisível por 5, porque ele termina em 0. Para ser divisível por 5, tem que terminar ou em 0 ou em 5. Você justifica esse critério exatamente como a gente fez aqui para a divisibilidade por 4, tá? Um outro exemplo, 43.135. 43.135. É divisível por 5. Por quê? Termina em 5. Mais um exemplo, para a gente finalizar. 3.475. 3.475. É múltiplo de 5. É divisível por 5. Porque termina em 5. Tudo bem? Agora, divisibilidade por 6. Um número vai ser divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Toda vez que o número for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, ele será divisível por 6. Por exemplo, o número 8.712. 8.712. Esse número, ele é divisível por 6. Por quê? Porque ele é divisível por 2, tá vendo? Termina em 2. E também é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos aqui dá 18. E 18 é múltiplo de 3, portanto é divisível por 3. E assim, esse número é divisível por 6. Critério de divisibilidade por 6. O número é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Mais um exemplo. 42.138. 42.138. Ele é divisível por 2, porque termina em 8. E também é divisível por 3, porque a soma dos algarismos dá 4 mais 2, 6, mais 1, 7, mais 3, 10, mais 8, 18. 18 é múltiplo de 3, portanto esse número é divisível por 3. E aí você vai concluir que esse número é divisível por 6, porque é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Mais um exemplo, 3.690. 3.690 é divisível por 6. Por quê? Porque é divisível por 2, termina em 0, e também é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos dá 3 mais 6, 9, 9 mais 9, 18. 18 é divisível por 3, portanto esse número é divisível por 3 também. Logo, ele é divisível por 6. Tudo bem, pessoal? Critério de divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Observe que 6 é o produto entre 2 e 3. Agora, será que eu posso concluir que se o número é divisível por 4, o número é divisível por 4, e também é divisível por 6, significa que ele é divisível por 24, que é o produto dos dois? Tá entendendo?
O número é divisível por 4 e também divisível por 6. Será que ele é divisível por 24? Será que funciona? Não funciona, pessoal, não funciona. Por exemplo, olhe para o 12, olhe para o 12. O 12 é divisível por 4, o 12 é divisível por 6, mas o 12 não é divisível por 24. O 24 é divisível por 12, mas o 12 não é divisível por 24, tudo bem? Esse critério aqui, pessoal, só funcionou porque melhor dizendo, o único divisor comum entre 2 e 3 é 1. O único divisor comum entre esses dois números é 1. Aí isso não acontece aqui, olha, o 4 e o 6. Além de ter o 1 como divisor comum, eles também têm o 2. O 2 é um divisor de 4 e o 2 é um divisor de 6. Então isso não funciona. Só funciona se os dois números em comum possuírem um único divisor comum, que é o 1. Esse tipo de número nós vamos dizer que são primos entre si, que nós vamos estudar numa próxima aula. Ah, professor, quer dizer então que se um número for divisível por 4 e um número for divisível por 5, então ele vai ser divisível por 20? Sim, aqui funciona, porque o único divisor comum entre 4 e 5 é 1. Funciona, tudo bem? Critério de divisibilidade por 6. Vamos lá agora. Critério de divisibilidade por 7. Bom, pessoal, um número vai ser divisível por 7 quando o número formado sem o último algarismo menos o dobro desse último algarismo for múltiplo de 7. Devagarzinho, pra você entender. Vamos fazer um exemplo logo? Vamos embora fazer um exemplo. O primeiro exemplo aí é o 196. 196. Por que esse número ele é divisível por 7? Vou aplicar o critério aqui, tá? O que eu devo fazer mesmo? Eu devo tomar um número sem o último algarismo, que é o 19, e subtrair dele o dobro do último algarismo. Então, menos 2 vezes 6. Bom, isso vai dar 19, menos 2 vezes 6, 12. E 19 menos 12 dá 7. Como 7 é múltiplo de 7, esse número 196 é múltiplo de 7. Mais um exemplo, 1813. Vamos lá, 1813. Ele é divisível por 7. Por quê? Vamos aplicar o critério aqui. O que eu devo fazer? Tomar um número sem o último algarismo. Bom, o número sem o último algarismo é 181. Tirar desse número o dobro do último algarismo. Então, menos 2 vezes 3. Quanto é que vai dar isso? 181 menos 2 vezes 3, 6. E 181 menos 6 vai dar 175. Ah, se o número ainda ficou grande, você pode aplicar o critério novamente, aqui em 175. Vamos aplicar o critério novamente aqui? O que eu devo fazer? Tomar um número sem o último algarismo, 17. Tirar desse número o dobro do último algarismo, ou seja, o dobro de 5. Quanto é que vai dar isso? 17 menos 2 vezes 5, 10. E 17 menos 10 dá 7. Como o 7 é múltiplo de 7, o número 1813 também é múltiplo de 7. Mais um exemplo. 103.523. 103.523. Também é divisível por 7. Vamos aplicar o critério aqui? Bom, o que eu devo fazer? Tomar o número sem o último algarismo. O número sem o último algarismo vai ser 10.352. Tirar desse número o dobro do último algarismo. Então, menos 2 vezes 3. Quanto é que vai dar isso? Isso vai dar 10.352 menos 6, 10.346. 10.346. Opa, ficou grande ainda o número? Aplica o critério de novo. Vou aplicar o critério a 10.346. O que eu devo fazer? Tomar um número sem o último algarismo, vai ser o 1034. Tirar desse número 2 vezes o último algarismo. Então, menos 2 vezes 6. Bom, ou seja, 1034 menos 12. 1034 menos 12 vai dar 1022. 1022. Ah, ficou grande ainda? Aplica o critério de novo a 1022. Tome o número sem o último algarismo, 102. Tira desse número o dobro do último algarismo. Então, o dobro de 2, né? Menos 2 vezes 2.
que vai ser isso? 102 menos 4. 102 menos 4 vai dar 98. Opa! O 98, ele é múltiplo de 7. O 98 é 7 vezes 14. Portanto, ele é um múltiplo de 7. E assim você vai concluir que 103.523 é um múltiplo de 7. Tudo bem? Critério de divisibilidade por 7. O que você deve fazer? Tomar um número sem o último algarismo menos o dobro desse último algarismo. Se for um múltiplo de 7, né, se resultar ali em um múltiplo de 7, o número em questão é múltiplo de 7. Tudo bem? Vamos lá. Agora, divisibilidade por 8. Bem parecido com a divisibilidade por 4, pessoal. O número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos formar um número divisível por 4. O número vai ser divisível por 8 quando os três últimos algarismos formar um número divisível por 8. Esse é o critério. O número é divisível por 8 quando os três últimos algarismos formar um número divisível por 8. Por exemplo, o 45.320. 45.320. Observe que os três últimos algarismos formam o 320. O 320 é múltiplo de 8, é divisível por 8, né? 320 dividido por 8 vai dar 40, não é verdade? Outro exemplo, 10.032. 10.032. Novamente, os três últimos algarismos formam o número 32, que é divisível por 8. Logo, esse número aqui é divisível por 8. Mais um exemplo, 121.000. 121.000. Os três últimos algarismos, que é o 000, formam o 0, que é múltiplo de 8. E aí a gente pode concluir que todo número natural terminado em 3 zeros é múltiplo de 8, é divisível por 8, tá bom? Critério de divisibilidade por 8. Agora, a divisibilidade por 9, bem parecida com o critério de divisibilidade por 3. Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. Para ser divisível por 9, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 9. Tudo bem? Então, por exemplo, 6.435. 6.435. Esse número aqui é divisível por 9. Por que ele é divisível por 9? Porque a soma dos algarismos, que é 6 mais 4 mais 3 mais 5, dá quanto? Dá 18. O 18 é divisível por 9, logo esse número aqui é divisível por 9. A justificativa desse critério é exatamente igual à que a gente fez para 3, para o critério de divisibilidade por 3, tá bom? Bom, mais um exemplo. 34.776. 34.776. Ele também é divisível por 9, porque a soma dos seus algarismos aqui vai ser 3 mais 4 mais 7 mais 7 mais 6. Quanto é que vai dar isso? 3 mais 4, 7, mais 7, 14, mais 7, 21, mais 6, 27. O 27 é divisível por 9. Logo, esse número aqui é divisível por 9. Por fim, o número, vou colocar 5.004, por exemplo. 5.004. 5.004, ele é divisível por 9. Por quê? Porque a soma dos seus algarismos é 5 mais 0 mais 0 mais 4 dá 9. E o 9 é divisível por 9. Tudo bem? Critérios de divisibilidade por 9. Agora, o critério de divisibilidade por 10. Talvez o mais simples de todos, né? Divisibilidade por 10. Um número vai ser divisível por 10 quando terminar em 0. Pronto, esse é o critério. Todo número natural terminado em 0 é divisível por 10. Por exemplo, 3.430. 3.430. Ele é divisível por 10 porque termina em 0. Um outro exemplo, 4.770. 4.770. Ele é divisível por 10 porque termina em 0. Pronto, critério de divisibilidade por 10. Talvez o mais simples de todos, né? Um número é divisível por 10 quando termina em 0. Vamos lá. E finalizando essa aula, divisibilidade por 11. Divisibilidade por 11.
Pessoal, um número vai ser divisível por 11 quando a soma dos algarismos de ordem ímpar, da direita para a esquerda, tá? Da direita para a esquerda. Quando a soma dos algarismos de ordem ímpar menos a soma dos algarismos de ordem par for múltiplo de 11, for divisível por 11. Esse é o critério. Um número é divisível por 11 quando a soma dos algarismos de ordem ímpar menos a soma dos algarismos de ordem par for um múltiplo de 11, for divisível por 11. Por exemplo, 87.549. 87.549. Bom, o que eu devo fazer para verificar que esse número é divisível por 11? Eu devo tomar a soma dos algarismos de ordem ímpar. Não são os algarismos ímpares não, pessoal. Os algarismos de ordem ímpar. O que é o algarismo de ordem ímpar? Da direita para a esquerda. É o primeiro, o terceiro e o quinto, nesse caso aqui. Os algarismos de ordem par, da direita para a esquerda, é o segundo e o quarto, tudo bem? Bom, então vamos fazer isso? Vou somar os algarismos de ordem ímpar. 9 mais 5 mais 8. Tá vendo aqui, ó? 9, 5 e 8. O primeiro, terceiro e quinto. Os algarismos de ordem ímpar. Menos os algarismos de ordem par. Quais são os algarismos de ordem par? 4 e 7. O segundo e o quarto. 4 e 7. Menos a soma dos algarismos de ordem par. Tudo bem? Quanto é que vai dar isso? 9 mais 5 dá 14. 14 mais 8 dá 22. 22. Menos 4 mais 7, 11. E 22 menos 11 dá 11. Observe, 11 é múltiplo de 11, logo esse número aqui é múltiplo de 11, é divisível por 11. Tudo bem? Mais um exemplo. 340.978. 340.978. O que eu devo fazer para verificar se esse número é um múltiplo de 11? Eu devo somar os algarismos de ordem ímpar, o primeiro, o terceiro e o quinto. Ou seja, 8 mais 9 mais 4. Menos a soma dos algarismos de ordem par. Os algarismos de ordem par aqui são quais? O segundo, o quarto e o sexto. Ou seja, o 7, 0 e 3. Então, 7 mais 0 mais 3. Quanto é que vai dar isso? 8 mais 9 vai dar 17. 17 mais 4, 21. Menos 7 mais 0 dá 7, mais 3, 10. E 21 menos 10 dá 11. Como 11 é múltiplo de 11, esse número aqui é múltiplo de 11. Tudo bem? Critério de divisibilidade por 11. Um número é divisível por 11 quando a soma dos algarismos de ordem ímpar menos a soma dos algarismos de ordem par for um múltiplo de 11.